Questão 3. A questão número 3 trata do sistema de numeração romano que nós vimos aí nas primeiras atividades. Vamos relembrar aqui, resolvendo algumas questões relacionadas ao sistema de numeração romano. Antes de resolvermos esses três itens aí, A, B e C, vamos relembrar como funciona o sistema romano de numeração. O sistema de romano de numeração funciona com esses elementos aí. Então, o I maiúsculo vale 1, B vale 5, X vale 10, L 50. C vale 100, D 500, M 1000. Os números romanos são escritos aí com esses elementos. Como é que funciona? Para montar um algarismo romano, a gente precisa obedecer duas regras. Se a gente colocar primeiro um valor grande e depois um valor pequeno, ou seja, colocamos um símbolo maior ao lado de um símbolo menor nesta ordem, a gente tem que somar os números. Se a gente fizer o contrário, a gente coloca um número menor ao lado de um maior, a gente deve subtrair, ou seja, fazer o maior menos o menor. O que significa o seguinte: o I vale 1. O 2 é 1 mais 1. O 3 é 1 mais 1 mais 1. O 4, que é IV, observe que eu coloquei o I, que vale 1, ao lado do 5, que é o V. Eu coloquei um número menor e depois um maior. Quer dizer que eu tenho que subtrair os dois valores, o maior do menor. Portanto, IV é o 4. O V é o 5. VI, 6, que é 5 mais 1. VII é o 7, que é 5 mais 1 mais 1. E aí você observa que eu estou somando, porque eu coloquei um número maior e depois números menores. VII é o 8. E X é o 9. É 10 menos 1. Como eu coloquei o I primeiro e o X depois, como eu coloquei um número menor e depois o maior, eu tenho que subtrair. E o X é o 10. Mais ou menos assim que vai funcionar o sistema romano. Vamos ver aí as questões. Escreva as datas abaixo em algarismos indo-arábicos e em seguida pesquise e cite o fato histórico que ocorreu em cada uma delas. Então tem primeiro aí uma data, né, que está escrita em numeral romano. A data começa assim: XV, XI, MD, CCC, L, XXX e X. Isso aí então é uma data escrita em algarismos romanos. Eu vou ter que primeiro então escrever essa data em algarismos indo-arábicos, né, utilizar o nosso sistema, e depois pesquisar qual fato histórico aconteceu nessa data e apenas citar, não precisa explicar qual é o fato histórico, é apenas fazer a citação do que aconteceu nesse dia. Então veja só, ali eu tenho XV, o X vale 10, o V vale 5, então temos que somar. Depois temos XI, é 10 mais 1, depois temos M, que vale 1000, D, que vale 500, C, 3 vezes, portanto é o 100, 3 vezes, que é 300, depois o L, que é 50, depois o 10, 3 vezes, que é 30, e depois IX, que é 9. 10 mais 5 dá 15, 10 mais 1 dá 11, e 1000 mais 500 mais 300 mais 50 mais 30 mais 9 dá 1889. Então temos uma data aí, 15 de novembro de 1889. Se você fizer uma breve pesquisa, ou no livro de história, ou até no próprio calendário, você vai procurar o 15 de novembro no calendário, você vai ver que é feriado. E aí você vai descobrir que esse é o dia da proclamação da República. É um dia que aconteceu o golpe militar que tirou o poder de Dom Pedro II, aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, e instalou a República, essa forma de governo que a gente utiliza, inclusive, até hoje no Brasil. Segunda data, nós temos XXII, depois nós temos IVMD. Olha só, XX é 10, cada um vale 10. Depois II, 1 para cada um. Então nós temos 10 mais 1 mais 1. Depois nós temos IV. IV, como a gente tem o número menor primeiro, a gente tem que fazer o maior menos o menor, 5 menos 1. Depois a gente tem MD. M é 1000 e D 500. Somando ali, a gente tem 10 mais 1 dá 22. 5 menos 1 dá 4. E 1000 mais 500, 1500. Temos 22 de abril de 1500. Esse é o dia
em que os portugueses chegaram no litoral brasileiro, data que ficou conhecida como o Dia do Descobrimento do Brasil. Teria sido no dia 22 de abril de 1500. A próxima aí nós temos VII, IX, MDCCC, XXII. Começando lá no azul, V vale 5, depois nós temos 2, 1, né, 2I, I equivale 1 cada um. Depois nós temos IX, como nós temos um número menor ao lado de maior, temos que subtrair, é 10 menos 1. Depois nós temos M que vale 1000, D que vale 500, 3C que vale 300, 2X que vale 20 e o número 2. Portanto, a gente tem ali 7, 9, 1822, da 7 de setembro de 1822. Esse é o dia da proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro I. Dom Pedro I teria proclamado a independência do Brasil de Portugal no dia 7 de setembro de 1822. Mais uma. Nós temos aí XXI, IV, MD, CC, XC e I. 2x ali na frente, cada um vale 10, portanto temos 20, mais 1, que é 21. E V vai ser 5 menos 1, M que vale 1000, D 500, 2C 200, XC, olha, temos um XC aí, ó. Como tem um número menor antes do maior, temos que subtrair 100 menos 10. Depois, o 2. 20 mais 1 dá 21, 5 menos 1, 4, 1000 mais 500 mais 200, mais o 100 menos 10, que dá 90, mais 2, 1792. Dia 21 de abril de 1792 é o dia de Tiradentes, também feriado no Brasil. O dia de Tiradentes é o dia da Inconfidência Mineira, dia que a personalidade histórica, conhecido como Tiradentes, foi enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro. Letra B. Veja o número DC, XX e X. Escreva com algarismos indo-arábicos o antecessor e o sucessor dele. Então, eu escrevi aí o número D, XX e X. Nós vamos descobrir primeiro que número é esse, e depois vamos escrever com algarismos indo-arábicos o antecessor e o sucessor desse número. Olha só esse número como é que ele é. Ele é D, que é 500, o C, que é 100, mais duas vezes o X, né? Como o X vale 10, a gente tem aí 20, e X é o 10 menos 1, porque ele tem um número menor ao lado do maior. Somando, fazendo essa conta aí, 500 mais 100 mais 20, mais o 10 menos 1, que é 9, dá 629. Temos que escrever o antecessor e o sucessor do 629. Portanto, temos aí 629, o antecessor 628, sucessor 630. Né? Então, o número DC, XX e X é 629. O antecessor é só você tirar 1, 628, é o número que está antes. O sucessor é só você adicionar 1, é o número que está depois. Letra C. Resolva a operação D menos CCC, L, XXX, VII. Dê a resposta em algarismos romanos. Nós vamos ter que fazer aquela conta ali, é uma subtração. Para fazer subtração, a gente vai transformar em algarismos indo-arábicos para fazer a conta, porque não dá para fazer a conta com algarismos romanos, né? Então vamos transformar em algarismos indo-arábicos. O D é 500. CCCL, XXX, VII, o CCC é 300, o L vale 50, XXX 30 e VII é 7. Então nós temos aí 387, é 300 mais 50, mais 30, mais 7. A conta que temos que fazer, portanto, é 500, que é o D, menos 387. Vamos fazer ela aqui no cantinho, ó. 500 menos 387. O 5 vai emprestar 1 para o 0 que está à direita dele. Ele vai ficar valendo de 4 e o 0 que está à direita fica valendo de 10. Só que esse 10 empresta 1 para o 0 que está ao lado, ficando valendo de 9 e o outro fica valendo de 10. 10 menos 7, 3. 9 menos 8, 1. E 4 menos 3, 1. Portanto, 500 menos 387 é igual a 113. E 113 agora nós vamos escrever em algarismos romanos. 113 é 100 mais 10 mais 3. 100 é C, 10 é X e 3 é III. Portanto, a resposta daquela operação em algarismos romanos é
CXIII.